A liturgia deste 17º domingo do tempo comum nos convida a refletir o tema da oração, ao colocar diante dos nossos olhos o exemplo de Abraão e de Jesus. A palavra de Deus mostra-nos a importância da oração e ensina-nos a atitude que os crentes devem assumir no seu diálogo com Deus. Com alegria cantemos ao Senhor, pois Ele é a força e o vigor do seu povo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, el Senhor esteja com vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Caros irmãos e irmãs, aqui presentes no recinto deste santuário ou que acompanhais a transmissão desta celebração, o Senhor é a força e o vigor do seu povo. E porque sentimos a necessidade desta força e vigor, nos reunimos em Assembleia para celebrar a nossa fé. Preparemo-nos para este encontro com o Senhor Jesus Cristo ressuscitado e façamo-lo começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas.
Oremos. Senhor nosso Deus, protetor dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, disse o Senhor: o clamor contra Sodoma e Gomorra é tão forte, o seu pecado é tão grave, que eu vou descer para verificar se o clamor que chegou até mim corresponde inteiramente às suas obras. Se sim ou não, hei de sabê-lo. Os homens que tinham vindo à residência de Abraão dirigiram-se então para Sodoma, enquanto o Senhor continuava junto de Abraão. Este aproximou-se e disse: irás destruir o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Matá-los-ás a todos? Não perdoarás a essa cidade por causa dos 50 justos que nela residem? Longe de ti fazer tal coisa, dar a morte ao justo e ao pecador, de modo que o justo e o pecador tenham a mesma sorte. Longe de ti. O juiz de toda a terra não fará justiça? O Senhor respondeu-lhe: se encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade por causa deles. Abraão insistiu: atrevo-me a falar ao meu Senhor. Eu não passo de pó e cinza. Talvez para 50 justos faltem 5. Por causa de 5 destruirás toda a cidade? O Senhor respondeu: não a destruirei se lá encontrar 45 justos. Abraão insistiu mais uma vez: talvez não se encontrem nela mais de 40. O Senhor respondeu: não a destruirei em atenção a esses 40. Abraão disse ainda: se o meu Senhor não levar a mal, falarei mais uma vez. Talvez haja lá 30 justos. O Senhor respondeu: não farei a destruição se lá encontrar esses 30. Abraão insistiu novamente: atrevo-me ainda a falar ao meu Senhor. Talvez não se encontrem lá mais de 20 justos. O Senhor respondeu: não destruirei a cidade em atenção a esses 20. Abraão prosseguiu: se o meu Senhor não levar a mal, falarei ainda desta vez. Talvez não se encontrem senão 10. O Senhor respondeu: em atenção a esses 10, não destruirei a cidade. Palavra do Senhor.
coração, Senhor, eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras da minha boca. Na presença dos anjos hei de cantar-vos e adorar-vos voltado para o vosso templo santo. Hei de louvar o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade, porque exaltastes acima de tudo o vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, me respondestes, aumentastes a fortaleza da minha alma. O Senhor é excelso e olha para o humilde, ao soberbo conhece-o de longe. No meio da tribulação, vós me conservais a vida, vós me ajudais contra os meus inimigos. A vossa mão direita me salvará. O Senhor completará o que em meu auxílio começou. Senhor, a vossa bondade é eterna. Não abandonais a obra das vossas mãos. A segunda leitura será lida em espanhol. Lectura de la epístola. Perdón, esta no es. No la veo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con Él, porque habéis creído en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Estabais muertos por vuestros pecados, porque no estabais circuncidados, pero Dios os dio vida en Él, perdonándoos todos los pecados,
Borró el protocolo que nos condenaba con sus cláusulas y era contrario a nosotros. Lo quitó del medio clavándolo en la cruz. Palabra de Dios. Caros irmãos, a parábola do amigo importuno introduz o ensinamento de Jesus sobre o valor e a eficácia da oração confiada e persistente. Batei a porta e vos será aberta. Aclamemos o Santo Evangelho, que será proclamado em português, italiano e francês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estava Jesus em oração em certo lugar. Ao terminar, disse-lhe um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou também os seus discípulos. Disse-lhes Jesus: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência. Perdoai-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende, e não nos deixeis cair em tentação. Disse-lhes ainda: Se algum de vós tiver um amigo, poderá ter de ir à sua casa à meia-noite para lhe dizer: Amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e não tenho nada para lhe dar. Ele poderá responder lá de dentro: Não me incomodes, a porta está fechada, eu e os meus filhos já nos deitamos, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, se ele não se levantar por ser amigo, ao menos por causa da sua insistência, levantar-se-á para lhe dar tudo aquilo de que precisa. Também vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Procurai e encontrareis. Batei à porta e abrir-se-vos-á. Porque quem pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate à porta abrir-se-á. Se um de vós for pai e um filho lhe pedir peixe, em vez de peixe dar-lhe-á uma serpente?
E se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião? Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedem. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo a ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donnez-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonnez-nous nos péchés, comme nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, a palavra de Deus hoje fala-nos de oração. Fala-nos da oração que alimenta a nossa relação com Deus e sem a qual não há verdadeira vida cristã. Senhor, ensina-nos a rezar. É este o pedido dos discípulos habituados a ver Jesus em oração. De facto, os evangelhos dizem-nos que com frequência Jesus se retirava para lugares isolados, silenciosos, para rezar, por vezes passava toda a noite em oração, e que alimentava a sua relação única com Deus, seu Pai, através dessa mesma oração. É ao ver Jesus rezar que nasce nos discípulos o desejo de também eles aprenderem a rezar. É o testemunho de Jesus que abre os discípulos à experiência da oração. É daí que brota a súplica: Senhor, ensina-nos a rezar. E também isto nos mostra a força do testemunho de oração. A oração nasce do desejo de estar unidos a Deus, de vivermos em comunhão com Ele. E por isso a súplica dos discípulos é também hoje a nossa súplica: Senhor, ensina-nos a rezar. Diante desta súplica, Jesus não parece interessado em apresentar grandes reflexões sobre a oração e a sua importância. Talvez esperássemos isso. Que Jesus fizesse prolongadas reflexões sobre o que significava rezar, sobre a importância da oração na vida dos seus discípulos. Em vez disso, a resposta de Jesus é diferente.
Jesus o que faz é convida-os a rezar. Jesus introduz os discípulos na experiência da oração, pondo-os em oração. Ensina-lhes o Pai Nosso, aquela que é a grande oração dos filhos de Deus. Jesus ensina a rezar rezando, porque de facto a oração não se aprende em livros, não é uma teoria. É rezando que se aprende a rezar. É rezando que cresce o nosso desejo de rezar. E por isso, quanto mais rezamos, mais queremos rezar e melhor queremos rezar, imitando a Jesus na sua oração. O Pai Nosso ensina-nos que toda a oração é expressão de confiança em Deus. Em Deus que chamamos nosso Pai. E se é expressão de confiança em Deus, alimenta essa mesma confiança, fala crescer nesta certeza de que a presença de Deus na nossa vida acontece sempre que o desejamos. Deus está presente na nossa vida e a oração ajuda-nos a tomar plena consciência disso. E por isso, desde sempre, os cristãos marcaram o ritmo dos seus dias rezando, nomeadamente rezando a oração que o Senhor ensinou, rezando o Pai Nosso, tal como nós fazemos. É interessante que um escrito da altura, da mesma época em que foi escrito o Evangelho de São Lucas e de São Mateus, a Didaqué, dizia já que os cristãos rezavam esta oração 3 vezes ao dia. Ao início do dia, a meio do dia e ao fim do dia. Isto é, a oração marcava o seu ritmo, o ritmo de vida, o ritmo de cada dia. E desde então, de facto, os cristãos aprenderam com o Senhor a marcar o ritmo dos seus dias com a oração. Mas Jesus não ensina apenas o Pai Nosso. Ao pedido dos discípulos, Senhor, ensina-nos a rezar, Jesus responde também com uma exortação à persistência, à constância na oração. A parábola sobre o amigo inoportuno pretende precisamente exortar a esta persistência na oração, certos de que Deus sempre nos escuta. De facto, não é Deus que se cansa de nos escutar. Não é Deus que se cansa dos nossos pedidos. Somos nós que tantas vezes nos cansamos de rezar. Por isso a exortação de Jesus é veemente: pedi e dar-se-vos-á, procurai e encontrareis, batei à porta e abrir-se-vos-á. A oração confiante e perseverante não desilude, porque Deus não nos abandona. Deus sempre nos escuta. Mas nós não somos convidados a rezar insistentemente por precisarmos de convencer Deus a ajudar-nos. E às vezes este é o nosso engano. Achamos que temos de persistir na oração porque é para convencermos Deus que está um pouco surdo ou indiferente às nossas súplicas. De facto, não é disso que se trata. Precisamos de rezar insistentemente para transformarmos o nosso desejo, os nossos desejos, de modo a sintonizá-los o mais possível com a vontade de Deus, que não quer senão o nosso bem. A oração transforma-nos a nós, não pretende transformar Deus. A oração transforma o nosso coração de orantes. Não se destina a mudar Deus ou a convertê-lo para o nosso lado. Não precisamos disso. Deus já está do nosso lado. E por isso, o dom mais importante que devemos pedir é o Espírito Santo. Como diz Jesus, aliás, é interessantíssima a forma como termina o texto do Evangelho. Porque Jesus diz: se um de vós for pai e um filho pedir um peixe, em vez de um peixe dar-lhe-á uma serpente, se lhe pedir um ovo dar-lhe-á um escorpião,
Se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu, e nós esperaríamos, saberá dar coisas boas aos seus filhos. Mas não é isso que Jesus diz. Quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedem. O dom mais importante que devemos pedir é o Espírito Santo. Porque, como diz Jesus, toda a oração brota do Espírito. São Paulo dirá mais tarde que é o próprio Espírito que reza em nós com gemidos inefáveis. O dom mais importante que devemos pedir é o Espírito, porque é esse Espírito que orienta o nosso coração e a nossa vida para Deus. E por isso é o grande dom que somos convidados a pedir. Caros peregrinos, a oração, esta oração que está no centro da nossa vivência cristã e a que a palavra de Deus hoje nos exorta, está também no centro da mensagem de Fátima. Em cada uma das aparições, quer o anjo, quer de Nossa Senhora, falam da oração, falam da necessidade de rezar todos os dias. E essa exortação foi acolhida de modo exemplar pelos santos pastorinhos de Fátima. Depois das aparições, a oração passou a marcar o ritmo dos seus dias. E o exemplo das suas breves vidas mostra-nos esse lugar fundamental que a oração deve ocupar na nossa vida. Recordo também que hoje celebramos o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. E esta celebração, se nos convida a darmos graças a Deus pelos mais velhos e a rezar por eles, porque são um dom para todos nós, esta celebração, dizia, recorda-nos também que muitos deles experimentam a solidão e vivem em dificuldades. E por isso esta é uma celebração que nos desafia a gestos concretos de ajuda, à visita aos mais idosos, à atenção às suas necessidades. Caros peregrinos, como os discípulos, peçamos hoje ao Senhor: Senhor, ensina-nos a rezar. Ensina-nos a rezar mais e melhor. Neste momento, será feita a oração de consagração dos avós e idosos. Acompanhemos com atenção e unamos-nos a eles em oração. Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, aqui viemos a Fátima, nesta data em que a Igreja recorda os teus pais, São Joaquim e Santa Ana, e os dias dos avós. Ó Mãe de Esperança, trazemos no coração os nossos filhos e netos. Desejamos para eles a vida, a paz, a alegria e a felicidade. Sabemos que a esperança é a essência da vida e que nenhum ser humano chega a ela só pelas suas forças. Vivemos tempos difíceis, tempos de crise, e a esperança parece definhar no coração de muitos. E sabemos também que o ser humano sem Deus fica privado da esperança. Conheces as nossas apreensões e dores. Ensinamos aos filhos e netos os caminhos de Deus e da Igreja. E agora vemos alguns deles trilharem outros caminhos. Transmitimos os valores sagrados da vida.
da fidelidade e do amor. E há quem se feche a estes valores e ache tudo isto ultrapassado. Queremos ser força da elevação no seio das nossas famílias. Queremos ser memória viva para que os nossos filhos e netos descubram as suas raízes e as acarinhem. Ó Mãe de Deus e Mãe da Esperança, guia-nos pelos caminhos da vida e da santidade. A Ti nos entregamos, a Ti entregamos e confiamos os nossos filhos e netos, e que todos possam descobrir um dia a estrela da esperança e, guiados por ela, chegar ao porto seguro, ao dia sem o acaso. Amém. Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, ao mundo, e por nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também para nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do que há de vir. Irmãs e irmãos, supliquemos a Deus Pai Todo-Poderoso que inspire a nossa oração para lhe pedirmos o que convém e cantemos com humildade. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelos bispos e ministros sagrados e por todo o povo redimido por Cristo, oremos.
Pela paz no mundo, de modo especial na Ucrânia, para que a Rainha da Paz, Senhora do Rosário de Fátima, inspire aos responsáveis das nações atitudes de respeito, de justiça e fraternidade, de modo que todos os povos vivam em segurança e em paz. Oremos. Pelos que tomam a defesa dos mais fracos, pelos que creem na misericórdia de Deus, pelos justos e por todos os pecadores, oremos. Pelas mulheres a quem roubam a dignidade, por todos os homens em quem negam os seus direitos e pelos que sofrem pelo nome de Jesus, oremos. Pelos que batem à porta dos amigos, pelos que põem a esperança só em Deus e por aqueles que não encontram quem os ajude, oremos. Por todos os avós e por todos os idosos, para que sejam recompensados por Deus de todos os seus trabalhos e possam viver na tranquilidade e na alegria, rodeados pelas suas famílias, oremos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, pelos batizados da nossa Diocese e pelos defuntos da nossa comunidade, oremos. Suba até vós, Senhor, a oração universal dos vossos filhos, pelas necessidades de todos os homens e mulheres, e deixa sobre nós a vossa bênção e a graça da eterna salvação. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que recebemos da vossa generosidade e trazemos ao vosso altar, e fazei que estes sagrados mistérios, por obra da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam às alegrias eternas. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura. Tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo dentre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei,
Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Venha, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em meu lugar. Jesus ensina-nos a pedir o pão de cada dia. Peçamos, portanto, ao Pai que não nos falte o pão que nos dá a garantia da vida eterna. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão, e a Sagrada Comunhão se distribuirá solamente em la mano.
Sentir-se filho desse Deus que é Pai implica reconhecer a fraternidade que nos liga a uma imensa família de irmãos. Dizer a Deus ou chamá-lo de Pai implica sair do individualismo que aliena, superar as divisões, destruir as barreiras que impedem de amar e de ser solidários com os irmãos, filhos do mesmo Pai. Desta forma, Cristo convida os discípulos a assumirem, na sua relação e no seu diálogo com Deus, a mesma atitude de Jesus, a atitude de uma criança que com simplicidade se entrega confiadamente nas mãos do Pai. Acolhe naturalmente a sua ternura e o seu amor e aceita a proposta de intimidade e de comunhão com essa relação pai-filho. Convida também os discípulos a assumirem-se como irmãos e a formarem uma verdadeira família, unida à volta do amor e do cuidado do Pai. Cantemos juntos ao Pai Nosso que estás nos céus.
Pai nosso, nós te damos graças pela oração, porque Jesus, teu Filho, ensinou-nos a procurar-te, a bater a tua porta, a pedir o pão e a falar-te diretamente com confiança, como filhos a seu Pai. Nós te pedimos que o teu nome seja santificado, que venha a nós o teu reino. Dai-nos sempre do teu pão de vida, perdoa e dai-nos o teu Espírito Santo. Em silêncio, demos graças ao Senhor. Cantemos juntos ao nosso Pai que está nos céus. Oremos. Senhor, que nos deste a graça de participar neste divino sacramento, memorial perene da paixão do vosso Filho, fazei que este dom do seu amor infinito sirva para a nossa salvação. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Pedimos um pouco de atenção para os avisos do santuário. Neste domingo em que celebramos e comemoramos o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, haverá a consagração dos avós e idosos que ocorrerá em todas as celebrações de missas oficiais do santuário. Diariamente, às 21h30, rosário na Capelinha das Aparições, seguido de procissão dos velas. E aos domingos, a missa das 15 horas na Basílica da Santíssima Trindade tem interpretação em língua gestual portuguesa. Irmãos e irmãs, desde sempre os cristãos que participam da Eucaristia apresentam também as suas ofertas como expressão do seu compromisso para com a Igreja. Os que puderem são convidados a deixar a sua oferta numa das caixas de esmolas junto à capelinha ou noutro lugar do recinto. O presidente, com a bênção final, faz também a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Senhor, ensina-nos a rezar. Foi a súplica dos discípulos e é a súplica que hoje somos convidados a repetir e a ir repetindo, manifestando este desejo de rezarmos mais e melhor e deixando-nos conduzir pela mão do Senhor nesta vida de oração. Desejo-vos a todos um santo dia, invoquemos sobre nós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças